Oi, tudo bem? Rafa Salerno aqui. E agora que já entendemos um pouquinho sobre alimentação, hábitos e principalmente sobre déficit calórico, vamos dar sequência com aula sobre treinos. Se você ainda não viu a aula de alimentação, volta lá agora para conseguir entender o conceito de déficit calórico direitinho antes de ver o que eu tenho para te falar aqui. Mas se você já assistiu a aula, então vamos lá. A gente sabe que existem duas maneiras de começar um déficit calórico e um processo de emagrecimento. A primeira a gente já viu, que é diminuirmos a quantidade de calorias que consumimos. Seja comendo menos ou escolhendo alimentos de maneira mais inteligente, com menos calorias, certo? A segunda maneira é o assunto dessa aula, que é aumentar a nossa taxa metabólica basal. Relembrando, a taxa metabólica basal, ou TMB, são as calorias necessárias para o nosso corpo se manter vivo. Toda vez que eu consumo menos calorias que minha taxa metabólica basal, eu emagreço. Então, se seu corpo precisa de 2.000 calorias no dia, você tem que consumir menos que isso para emagrecer. Ou a gente consome menos, ou a gente faz o nosso corpo gastar mais. E como aumentar a nossa taxa metabólica basal, então, Rafa? Tendo mais músculos. Pensa comigo, um corpo com mais músculos precisa de mais energia para se manter vivo. Nós funcionamos igualzinho um carro, só que em vez de combustível, a gente gasta caloria. Imagina um carro que está sempre ligado. E ele está aos poucos gastando combustível. Essa é a nossa taxa metabólica basal. E quando você se locomove com o carro, você gasta mais combustível ainda. Na nossa analogia, essa locomoção seriam os treinos. Só que um carro com motor 1.0 vai gastar muito menos que uma Ferrari com um motor V12, por exemplo. Então, nosso objetivo nessa aula é aprender como transformar o nosso corpo nessa Ferrari, cheio de músculos, para que ele consuma mais caloria e emagreça de maneira muito mais fácil, certo? Mas atenção, lembra que a primeira aula, se você nunca treinou e nunca se alimentou da maneira correta, o caminho para você desistir é tentar começar pelos dois ao mesmo tempo. Você precisa começar ou pela dieta ou pelo treino, tudo bem? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa saber qual é o seu nível de atividade atual. Então me responde aqui onde você se encaixa. Primeiro, você é sedentária, trabalha a maior parte do dia sentada, não se movimenta muito ao longo do dia. Segundo, você trabalha em algum lugar que precisa ficar em pé ou andando de um lado para o outro o dia todo. Terceiro, se movimenta um pouco ao longo do dia, seja no trabalho, ou vai caminhando, resolvendo as coisas no seu dia a pé e pratica uma caminhada ou alguma coisa nos finais de semana. E quarto, você já treina, já se movimenta, já pratica exercícios, mas ainda não está satisfeita do jeito que você está. Se você se encontra no primeiro, segundo ou terceiro grupo, então eu tenho uma ótima notícia para você. Se você está no quarto grupo, aguentem um pouquinho que eu já chego aí. Para quem está no grupo 1, 2 ou 3, eu tenho um desafio para desbloquear a sua ida à academia e quebrar as suas desculpas. E quem já viu a aula anterior sabe que lá tem um desafio, certo? Então, aqui também vamos ter um. Então, aqui embaixo dessa aula você tem um plano de treinos para você fazer na academia. E ele está dividido para você 4 vezes na semana. Porque não uma vez, Rafa, se é para começar aos poucos. Sendo bem realista, bem clara e bem direta com você agora, você já viu alguém que come certo uma vez na semana e os outros 6 dias come tudo errado? Tendo algum tipo de resultado? Ou algum atleta que treina uma vez na semana e já é campeão? Ou mesmo alguém que quer aprender inglês e estuda 1 hora de inglês por semana se tornar realmente fluente em inglês? Eu tenho certeza que não. O nosso corpo funciona com frequência e constância. Ou seja, acertar o máximo de repetições possíveis, até ele entender como precisa funcionar e se adaptar. Treinar é como dar um susto no seu corpo, até ele se adaptar. No começo, você vai fazer força e ele vai reagir dolorido, magoado, mas eu tenho certeza que se você fizer isso com ele todos os dias, ele vai desenvolver músculos. O nosso corpo é feito para se adaptar. Você sabe como surgem os calos? Ou por que a mão de um pedreiro ou servente ou qualquer trabalhador braçal é calejada? Porque ele faz aquilo todo santo dia e o seu corpo precisa de uma defesa e se adaptar para parar de se machucar. Com os músculos, vai ser o seguinte, você vai treinar 1, 2, 3 dias, ou até um mês. Ele vai ficar magoado e aí vai pensar, opa, eu preciso ficar mais forte para aguentar. E assim eles vão se desenvolvendo. E se você tem medo de treinar porque acha que vai ficar forte ou muito musculosa, vem cá, você acha mesmo que é fácil ficar musculosa? Se fosse assim, 90% da população seria musculosa e forte. Mas eu vou ficar muito dolorida. Eu vou sentir dor. Sim, realmente vai. Eu não vou te mentir. Nas primeiras 2 semanas é uma merda. Você fica toda travada, fica tudo doendo, tudo dolorido. Mas depois de 15 dias, seu corpo se acostuma e você consegue treinar melhor. Mas presta atenção aqui. Eu não tô falando pra você treinar um dia e descansar 2 semanas pra parar de doer. Isso não vai adiantar nada. Se eu que treino, desde que me conheço por gente, quando eu fico 1 ou 2 semanas sem conseguir treinar, seja por viagem ou por lesão, sempre que eu volto eu fico toda dolorida. Mas eu sei que depois de 1 semana ou 10 dias vai estar tudo normal. E meu corpo vai se adaptar de novo. Então, como eu ia falando, você precisa ir esses 4 dias da semana.
Se for para ir uma só vez, você nem vai. Esse treino foi elaborado para você levar em torno de 30 minutos a 1 hora. No arquivo aqui embaixo você consegue fazer o download do treino e nele você vai encontrar certinho tempo de descanso, quantidade de séries, repetições e uma lacuna em branco escrito carga e peso, para você mesma preencher toda semana. Mas tem que preencher. Sim. O intuito desse desafio é você imprimir e levar para academia. Observar e entender a sua evolução de carga. E sim, é para fazer força sim, não é para treinar fofo. E é aqui que algumas pessoas do grupo 4 podem se encaixar. Se você já treina há pelo menos 3 meses, no mínimo 4 vezes por semana, e ainda não está vendo nenhum resultado, ou é porque, sua alimentação está muito errada, e aí você vai ter que voltar na aula de alimentação e rever algumas coisas para aplicar no seu dia a dia, ou 2, seu treino está fofo. E é por isso que eu vou te ensinar aqui a percepção de esforço. Como perceber se o que você está fazendo ou que sua carga de trabalho está certa. Vou pegar um exemplo dos treinos aqui, que é agachamento. São 3 séries de 12 repetições, 1 minuto de descanso entre as séries. Outra coisa bem importante para você estar incluindo nos seus treinos é você treinar com relógio, ou ficar olhando e observando o relógio da academia, ou até mesmo ligar o cronômetro do seu celular. Porque o tempo de descanso é importante. Ei, presta atenção aqui, esses detalhes são muito importantes. E é aqui onde a maioria das pessoas peca e não tem resultado. E também não é para fazer 36 repetições de uma só vez. O intervalo é importante. Ele é o descanso para o seu corpo se recuperar e conseguir fazer o máximo de esforço possível na próxima série. Uma coisa que você tem que ter em mente é que hora do treino é hora do treino. Você precisa levar a sério. E hora do descanso é hora do descanso. Não é para abrir o Instagram, conversar fiado até passar 10 minutos que você nem vê o que aconteceu. E se um agachamento você está conseguindo descansar menos de minuto antes da próxima série, tenho quase certeza que sua carga de trabalho está errada. Vou te explicar agora como acertar sua carga de trabalho. Isso para qualquer exercício, tá? Não é sobre agachamento, certo? Para você entender a percepção de esforço, você precisa colocar uma carga, certo? Conseguiu fazer 12 repetições? Sim. Ok, tudo bem. Você faria mais 10 sem parar? Se você respondeu sim, então a sua carga está errada. Percepção de esforço é você fazer 12 repetições com a máxima carga que você consegue. E sim, é para fazer força. Quando a gente fala em exercício, é fundamental entender como que o nosso corpo consome energia. Tanto em atividades aeróbias, como correr, pular corda, subir e descer a escada, como anaeróbias, que são os treinos de força e musculação. Os exercícios aeróbios podem ser considerados a agilidade de uma moto. E o treino de força na academia é como se fosse um caminhão carregado. A moto, obviamente, vai ser mais rápida, mas imagine a quantidade de energia que um caminhão utiliza para mover uma carga pesada. Pensando em quantidade de calorias queimadas, muitas vezes os exercícios de força na academia podem ser mais intensos do que uma corrida. Mesmo que a corrida pareça mais rápida ou mais dinâmica. Escolher a atividade certa com percepção de esforço adequado vai otimizar ainda mais os seus resultados. Ei, mas antes de sair pegando todos os pesos da academia e se machucando, presta atenção aqui. Se você nunca treinou, nunca teve contato com esportes ou atividades físicas na vida, você precisa desenvolver consciência corporal para não fazer tudo errado. A gente não pode esquecer e deixar de lado o padrão de movimento. Você pode acabar se lesionando se não souber o que você está fazendo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já fez crossfit, que falou que crossfit machuca. Mas aí você vai ver, a pessoa é consumida pelo ego de colocar mais carga do que o seu padrão de movimento suporta. Porque viu o colega do lado colocando mais peso, e aí muitas vezes você nem sabe há quantos anos aquela pessoa treina para conseguir pegar toda aquela carga. E você acha que é uma pessoa mais velha e não pode perder para ela. Então, vamos deixar o ego de lado em casa e pensar na nossa saúde a longo prazo. E que queremos fazer coisas pro resto da nossa vida, em vez de machucarmos besteira. Certo? Então, me escuta aqui. Ei, não suba cargas se você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Por isso a importância de um profissional. Tá com dúvida? Pergunta pro instrutor da academia. Como faz? Se você está fazendo certo? Como você pode melhorar? Tenha em mente uma coisa. Deixe a vergonha e o ego ir embora. Melhor 10 segundos de vergonha do que uma lesão. Concorda comigo? Focando no desafio de treino para você, do treino que tem aqui embaixo, se você reparar, o plano de treino são 4 dias. 2 dias de treinos superiores e 2 dias de treinos inferiores. Isso porque a gente está pensando em grandes grupos musculares, otimizando o trabalho de cada músculo e garantindo um descanso adequado entre os treinos. Assim você consegue aproveitar ao máximo cada sessão de exercício, potencializando ainda mais os seus resultados. É um plano básico, mas não menos eficiente. Eu segui ele durante muito tempo. E qualquer pessoa pode fazer. Mas claro, vá à academia, veja se tem algum tipo de lesão, converse com o profissional da academia, faça as correções e adaptações necessárias. A ideia do treino é para você começar e tirar as desculpas que você mesma se conta. Essa aula é para ser mais direta e objetiva, tudo bem? Tá, Rafa, eu entendi tudo isso de academia, mas não é algo que eu gosto. O que eu faço então?
Se você não é fã de academia, eu tenho uma ótima notícia pra você. Existe uma infinidade de atividades físicas para você escolher. Seja jogar vôlei, fazer yoga, até pilates. O importante é se movimentar. Para pensar um pouquinho aí. Algo que você sempre quis fazer e nunca começou. Algo que sempre teve vontade na infância e não podia. O que tem aí dentro? Alguma coisa você vai encontrar. Escolha alguma atividade que te dê prazer, tornando o processo mais agradável e consistente. Tá, mas você não gosta de nenhuma. Então, escolha que você menos odeie. Você já é adulta e você já sabe o que precisa ser feito, não é mesmo? E como mencionei na primeira aula, é importante reconhecer que nem sempre a gente vai estar animada e pronta para manter a alimentação e treino em dia. Por isso, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas dicas que me ajudam a manter a motivação. Quando eu estou desanimada ou sem vontade de treinar, eu tenho alguns truques que eu costumo usar. Em primeiro lugar, se eu sinto preguiça, eu começo a pesquisar no YouTube vídeos do que eu vou treinar, seja musculação, crossfit ou jiu-jitsu, que são as coisas que eu treino atualmente. Por exemplo, pesquiso treino de posteriores, ou treino de costas, ou treinos específicos que eu pretendo fazer no dia. Ou até mesmo posições de jiu-jitsu para eu treinar à noite. Mas calma, não se apegue ao tipo de treino que eu comentei. Só estou te dando ideias de onde roubar motivação. Isso me ajuda a entrar no clima e despertar um pouquinho mais o meu interesse. Além disso, eu procuro acompanhar pessoas que já têm uma rotina de treinos, de alimentação, que estão onde eu quero chegar, ou que tenham uma rotina alinhada com a minha. Às vezes, quando eu vejo um story de alguém que eu conheço, que já foi treinar, eu acabo me incentivando e ficando com vontade também. Tipo, uau, ela já foi treinar, eu deveria fazer o mesmo. E eu procuro manter a minha rede social repleta de inspirações de pessoas que estão onde eu quero chegar. Isso me motiva ainda mais. Na próxima aula eu vou abordar um pouquinho mais esse tema extremamente importante, que é o ambiente. E como construir um ambiente positivo para você conseguir seguir com o seu plano. Certo? Mais uma dica baseada na minha experiência pessoal. Durante uma fase da minha vida, o único horário que eu tinha disponível para treinar era 5h30 da manhã. Isso aconteceu logo depois de eu concluir a minha primeira faculdade de engenharia. Eu entrava no trabalho às 7 da manhã e ficava lá o dia todo. E saindo do trabalho convencional, eu ia para o meu escritório, onde eu atuava como autônoma para fazer os meus próprios projetos. Então, se a mentira que você conta para você mesma hoje é que eu não tenho tempo, eu gostaria que você refletisse se realmente não tem tempo mesmo. Ou se é uma fuga ou um jeito que você encontrou de sabotar você mesmo. Ninguém não tem tempo. O que falta para algumas pessoas é prioridade. Se emagrecer, ter um corpo que te dê autoestima, confiança e amor próprio não é a sua prioridade de vida hoje, não diga que é falta de tempo. Quem realmente quer, sempre dá um jeito. Com organização e planejamento no seu dia, eu tenho certeza que você conseguirá reservar uma horinha do seu dia para cuidar de você. Se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Se nem você pode cuidar de você, como você vai querer que as outras pessoas cuidem? Então se organize e deixe tudo pronto na noite anterior. E quando acordar, você não vai precisar decidir. Você mesma de ontem à noite já vai ter decidido pela você de amanhã. Não se sabote. Já prestou atenção no que as aeromoças dizem em medidas de segurança? Primeiro coloque a máscara em você e depois ajude a pessoa ao seu lado. Porque se você não consegue se salvar, como é que você vai salvar as outras pessoas? Você consegue me entender até aqui? E não importa onde você vai começar a treinar. Sabe qual é a melhor academia para você ir? A mais perto da sua casa. Você vai precisar andar menos, vai precisar pensar menos, vai ficar com menos preguiça. E não precisa ser a melhor academia da cidade e ter todos os equipamentos. A melhor academia é a que você vai. A primeira academia que eu fiz na minha vida custava R$ 35 a mensalidade. Então, pensa só como devia ser uma belezura aquela academia. Ei, então, retomando aqui, com dicas práticas para você começar hoje. O que eu costumava fazer? Na noite anterior, antes de dormir, eu deixava as minhas roupas, tênis, garrafinha, tudo pronto para 5h10 da manhã, eu levantar, me vestir e só precisar ir treinar. E era esse horário que eu tinha para aquela fase da minha vida. E era o que eu conseguia fazer por eu mesma. Agora, eu quero que você pense um pouquinho. O que é a sua prioridade hoje? É primeiro a sua alimentação? É criar um novo hábito de treinar? O que você pode fazer hoje por você? Para começar logo. Mas o logo que eu digo não é para começar semana que vem, mês que vem, na segunda eu começo. Começa amanhã. Tá vendo essa aula uma quinta-feira? Então amanhã de manhã mesmo você vai fazer mais escolhas saudáveis. Não importa se é sua alimentação, se é treinar, é você decidir hoje e colocar em prática. Não adianta nada, 1000 teorias, 1000 explicações, se você não pôr em prática o que você aprende. Hoje pra você é sábado, amanhã você vai tirar um horário pra você ir passear no parque. Ei, tá me ouvindo aqui? Amanhã a sua missão é dedicar de 30 minutos a uma horinha do seu dia pra você mesmo. Estamos entendidas? Agora, vamos fazer um exercício. Se você tá aqui nesse curso, é porque você quer alguma coisa, certo? Seja emagrecer, vestir algumas roupas que faz tempo que não entram mais em você. Agora eu quero que você feche seus olhos. Vai, fecha aí, eu vou esperar. Agora imagine um pouquinho. Como você quer estar daqui 6 meses?
Como que você quer estar daqui a um ano? Qual é o seu maior desejo? O que te deixaria satisfeita? É ir pra praia, se sentir mais confortável com o seu corpo? É voltar a colocar uma calça que não te serve mais? Qual corpo te deixaria feliz? Se imagine, se visualize nele. Visualiza. Isso que a gente fez agora foi praticar um pouquinho de visualização. E é fundamental para qualquer coisa que a gente queira atingir. Sem visualizarmos onde ou o que queremos atingir, é como se a gente estivesse indo fazer uma viagem sem saber qual é o destino. Muitas vezes, os resultados que a gente deseja não são tão imediatos assim. Isso pode mexer ou abalar a nossa motivação. Nesses momentos, é importante a gente entender o porquê eu estou fazendo isso. Qual o motivo de fazer isso agora? Olhe post-its no espelho, pela casa, e realmente se imagine no futuro, mais magra, vestindo aquelas roupas que você tanto tem vontade de vestir. Ou até mesmo se imaginar recebendo elogios de alguém que você não vê faz muito tempo. A capacidade de visualizar é uma ferramenta poderosa para manter a gente no caminho certo. E deixa a gente lembrar o motivo que fez a gente começar. Mesmo quando os resultados não são tão visíveis ainda. Se a gente não tem resultados imediatos, a gente pode usar a mente para nos impulsionar, nos motivar e nos lembrar o motivo que fez a gente começar. Então até aqui você está pronta para tomar sua decisão. E o que você decidir a partir de hoje, a partir de agora, você tem a obrigação de pôr em prática amanhã. Você já tem um plano de ação, que são os treinos, tem uma planilha pronta para você seguir. Sim, você precisa ir anotando a sua progressão de cargas. É uma maneira de você mensurar a sua evolução e sentir os resultados que ainda podem não ser visíveis, mas em breve sua realidade vai ser outra. O segredo é frequência. Não é não errar, é não desistir. É normal falhar de vez em quando. Não se frustre se isso acontecer. O que realmente conta é frequência e constância dos seus esforços. A maior quantidade de vezes que você conseguir acertar. E isso que é equilíbrio. Não desanima na primeira dificuldade. Então, veja o arquivo de treinos que tem aqui embaixo dessa aula. Se necessário, converse com alguém da academia. Chame alguém para ser sua parceira de jornada nessa fase. E ainda não acabou não. Na próxima aula, eu vou te mostrar como o ambiente pode influenciar todas as suas decisões. Um beijo e te vejo lá.